Pensar Tales de Mileto sob a perspectiva da história das ideias é reconhecer a emergência de uma gramática intelectual nova, na qual a pergunta pelo princípio não é um ornamento erudito, mas uma necessidade teórica para organizar o mundo. Quando se indaga pelo arché, busca-se uma resposta que tenha dupla valência, explicativa e normativa. Explicativa, porque pretende dar conta da regularidade e da transformação. Normativa, porque institui um padrão de racionalidade a ser seguido por outras investigações. Nessa chave, a água como princípio não é um dado, mas uma escolha teórica que orienta os modos de perguntar. O mundo passa a ser interrogado como sistema e não como coleção de fatos desconexos, o que implica aceitar que toda hipótese será julgada por sua capacidade de oferecer inteligibilidade às partes e ao todo. A Jônia e Mileto, em particular, oferecem um cenário sociopolítico que potencializa esse modo de pensar. O comércio marítimo, as trocas culturais, as fricções políticas e as necessidades técnicas formam um caldo de cultivo para uma racionalidade voltada à solução de problemas complexos. Nesse contexto, o recurso a explicações naumíticas não é apenas exercício especulativo. Ele atende a urgências práticas. Saber quando semear, como construir, o que esperar das marés, como projetar estruturas e rotas. Tudo isso exige padrões de previsão e modelos de inferência. Tales incorpora essa exigência no plano filosófico e, ao fazê-lo, universaliza. A pergunta pela origem e estrutura do real torna-se protótipo de todas as perguntas que demandam integração de dados, inferências cuidadosas e validação. Sob esse prisma, a unidade que Tales pressupõe não é um dogma, mas um regulador metodológico. A busca de um princípio único convida a rejeitar multiplicidades arbitrárias, redundâncias teóricas e apelos ad hoc. Ao mesmo tempo, essa unidade se abre a revisões. Se a água não bastar, outros buscarão ar, fogo, aperriram números, ideias, átomos. Importa menos o catálogo dos candidatos. E mais, a disciplina que seleciona, critica e substitui hipóteses conforme seu poder de síntese. O método, ainda sem nome, ensaia-o, que tempos depois se consolidará como compromisso com a parcimônia, a coerência interna e a correspondência empírica. Por isso, mesmo quando superado, Tales não é cancelado. Ele permanece como guardião de um cânone de perguntas frutíferas. A circulação entre cosmologia e técnica, característica da tradição que se inicia com Tales, ilumina um traço da racionalidade ocidental frequentemente negligenciado, sua vocação para o design. Projetar, no sentido forte, é antecipar formas estáveis para problemas instáveis, traduzindo incerteza em estruturas que suportem o uso. E a crítica, a geometria, aplicada à mensuração e à arquitetura, é um capítulo dessa vocação. A astronomia, aplicada à navegação e ao calendário, é outro. A administração hídrica, com suas consequências agrícolas e urbanísticas, mais um. Em todos esses domínios, a exigência é idêntica. Construir modelos que conectem fenômenos dispersos, tornem-nos previsíveis e, assim, ampliem a agência humana de modo responsável. O repertório atribuído a Tales sugere também uma pedagogia da humildade intelectual. A previsão de um eclipse, caso seja histórica, exige reconhecer que há ritmos que nos transcendem e que só podem ser acompanhados por observação prolongada e cuidado metódico. Medir uma pirâmide pela sombra implica aceitar que a natureza já oferece relações proporcionais que podemos decifrar, em vez de impor arbitrariedade aos objetos. A filosofia que emerge daí não é uma imposição de conceitos sobre o real, mas uma negociação paciente entre o que é visto e o que é pensado. Essa postura favorece o que hoje chamaríamos de cultura de dados. Uma disposição para registrar, comparar, abstrair e testar, sempre prontos a corrigir trajetórias diante de novas evidências. Se é verdade que a filosofia nasce do espanto, em Tales esse espanto ganha contornos construtivos. Maravilhar-se não paralisa, instiga a perguntar por traços comuns, por invariantes que sustentem a diversidade do mundo. A água, enquanto símbolo de permanência na mudança, encarna esse desejo de estabilidade conceitual, sem negar a fluidez do real. O pensamento que assim se inaugura combate tanto o dogmatismo quanto o relativismo desenfreado. Nem tudo se equivale, porque há estruturas. E nada é absolutamente rígido, porque a mudança é inevitável. Essa tensão produtiva define o horizonte de problemas que a filosofia e a ciência atravessarão por séculos. A dimensão ética do legado milésio aparece quando se percebe que a racionalidade proposta exige virtudes intelectuais e morais, paciência, honestidade com os dados, coragem para abandonar crenças queridas, prudência na aplicação do saber. A ideia de sabedoria como integração de conhecimento e conduta
afasta a caricatura de um pensamento puramente especulativo. Saber o que é e como é o mundo implica responsabilidades com o uso desse conhecimento, menos na regulação da vida coletiva, na criação de artefatos, no cuidado com o ambiente. Ao escolher a água como princípio, Tales involuntariamente nos lembra que dependemos de ciclos, equilíbrios e recursos finitos. A técnica só será racional se reconhecer limites. O efeito institucional dessa visão é profundo. A argumentação, ao tornar-se padrão de validação, gradualmente se converte em critério para normas, procedimentos e investigações compartilhadas. Nasce um ecossistema do saber, mestres e aprendizes, oficinas e observatórios, arquivos e fórmulas, relatórios e demonstrações. Embora a Atenas clássica consolide esses hábitos, a Jônia os antecipa com vigor. A figura do sábio, nesse caldo, não é um profeta isolado, mas um nodo em redes de transmissão. A filosofia, então, é também infraestrutura, formas de registrar e transmitir o que se sabe, maneiras de discordar sem violência, métodos de corrigir erros e de celebrar acertos sem triunfalismo. É instrutivo notar que a narrativa sobre Tales é, em parte, um espelho em que o Ocidente escolheu ver sua própria origem. Esse mito fundador, mesmo quando estilizado, cumpre uma função pedagógica. Mostrar que uma comunidade pode organizar sua vida intelectual em torno de perguntas compartilháveis e respostas justificáveis. Ao reconstruir esse início, não devemos buscar pureza histórica, mas inteligibilidade do processo. Além da emergência de um vocabulário de práticas e de expectativas que hoje nos parecem naturais, experimentar, demonstrar, publicar, revisar, e que só se tornaram possíveis porque alguém um dia ousou postular um princípio e convidar os outros a discuti-lo. Em última análise, a atualidade de Tales de Mileto reside em nos lembrar que racionalidade não é um estoque, mas uma prática social. O ar-che que se busca nunca é apenas uma substância, é uma forma de responsabilidade com o real e com o outro. Ao substituir o mito pela razão pública, ele insinua que a verdade não é propriedade de um indivíduo, e sim um horizonte que se aproxima quando cooperamos, argumentamos e corrigimos. A água, com sua paciência erosiva e sua potência criadora, é imagem feliz desse horizonte, constante o bastante para sustentar, móvel o bastante para não aprisionar. É nessa dialética de firmeza e fluidez que a filosofia deu seus primeiros passos, e é nela que ainda caminhamos.